Uhum. Então, olha só, vocês estão vendo aí a imagem, né, do Kubernetes, que é essa logomarca do Kubernetes, que já fala muito sobre o que realmente é a ferramenta, né? Na agenda, a gente vai falar sobre os fundamentos do Kubernetes, sobre o que é o Minikube, as instalações que nós vamos ver. Tem um tutorial que eu fiz no GitHub, está lá disponível para todo mundo. Nós vamos criar um deployment, um service. Nós vamos ver como que remove esse deployment service, como que altera ele. Vamos descobrir e acessar a aplicação por um endereço interno, né? E o add-ons do Minikube. Configuração de DNS. Vamos configurar um ingress. Vamos aplicar a aplicação, acessar a aplicação por DNS. Vamos ver o rolling update, criando um deploy em um service, um load balance, adicionando e removendo pods, o Minikube dashboard e o Outscale, que é a infra elástica do Kubernetes. Pessoal, eu queria falar mais um pouco sobre o Kubernetes, que é o seguinte. O Kubernetes, ele, além de uma das vantagens que ele tem, uma das coisas que ele trabalha muito bem com microserviço. Então, você for hospedar qualquer aplicação no Kubernetes, é possível? Sim, é possível. Mas, de preferência, instale aplicações stateless, né, que não guarde estado, exatamente para você poder compartilhar essa opção de ter autodisponibilidade, né, sem manter sessão no servidor. Então, não é qualquer sistema que funciona no Kubernetes. Mas o Kubernetes tem várias utilidades interessantes. Uma delas aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que a janela que eu tinha separado. Agora a janela sumiu. Que é, olha só, a Força Aérea Americana rodou Kubernetes dentro de um caça, né? Então, eles tinham a redundância dos sistemas que rodam dentro de um caça rodando em Kubernetes, né? Agora, tem que entender bem sobre essa questão de redundância, né? Tem que ser inteligente nesse ponto. Adianta você ir lá, pegar uma lâmina de servidor na sua empresa e colocar o Kubernetes e colocar todas as aplicações dentro dela? Não. Adianta você colocar um computador do lado do outro, no mesmo switch, na mesma rede? Talvez não. Por quê? Um exemplo legal que tem que não funcionou bem foi as Torres Gêmeas, né? O World Trade Center. Tinham empresas que sumiram do mapa porque ela estava na Torre 1 e a redundância da empresa inteira estava na Torre 2. Então a empresa sumiu do mapa, né? Então é interessante ver isso e de uma certa forma você trabalhar pensando em grande, pensando em nuvem. Compensa instalar o Kubernetes numa locadora para tocar um sisteminha? Talvez sim, talvez não. Talvez não é o caso, mas compensa instalar numa empresa que tem grande quantidade de acessos, que precisa de um ambiente extremamente escalável, que precisa de alta disponibilidade. Então, nesse caso, você vai usar o Kubernetes como uma ferramenta, né? O Kubernetes nada mais é do que um gerenciador, a grosso modo dizendo, tá? Ele é muito mais que isso, de Docker. No final, tudo é Docker atrás dos panos. Mas ele automatiza isso e faz Docker virar só uma ferramenta, né? Como que funciona o Kubernetes? Aqui em cima tem um site onde tem um tutorial do Kubernetes, muito interessante. Aqui está na descrição, depois eu vou colocar lá também. Aqui, eu aprendi muito nesse site, sabe? Tem toda a explicação, está em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor aí. Então tem todo o exemplo lá de como funciona o Kubernetes, como que escala, como cria um application, cria um deployment e tal, esse tipo de coisa aí. Então, como que funciona no fritar dos ovos?
tem um arquivo de configuração YAML, formato YAML ou JSON, mas normalmente se usa YAML. E aí existe o master do Kubernetes, né? E esse master, ele é o responsável em receber esses comandos de pods, serviços, ingress, que é configuração de rede, e outras mais, secrets, volumes, e tudo mais que o Kubernetes tem, e ele salva toda essa informação num banco de dados dele chamado etcd. Como se fosse, a grosso modo também, vamos dizer, um banco de dados, um MongoDB, alguma coisa assim, mas ele é um etcd dele. E aí ele tem os workers, que são as máquinas que de fato vão ficar hospedados, os pods, que são os containers ali do Docker que estão de fato executando. Esses workers, eles são organizados por uma ferramenta interna do Kubernetes chamada Scheduler, né, que ele é agenda, pod, criação e tudo mais. E os workers são controlados pelo Controller Manager. Esse Controller Manager, ele tem dentro dele, cada worker, ele tem um kubelet, que é o responsável por gerenciar esses pods, e tem o proxy, que é o responsável pela camada de rede do Kubernetes. Internamente, no Kubernetes, ele trabalha com uma camada entre as redes chamada egress. E externamente, ele expõe para fora numa camada chamada ingress. E existe também uma questão muito forte aqui sobre segurança, sabe? Tipo, um pod pode acessar um outro serviço somente se tem um label tal, uma regra tal, e tudo mais. Tem toda a questão também de quantidade de recurso que é disponível. E o mais legal no worker é o seguinte, não necessariamente o worker está no mesmo lugar. E, aliás, como eu expliquei lá das torres gêmeas, é melhor que não seja. Uma coisa legal também que pode se fazer com esse gerenciamento do Kubernetes é que é o seguinte, eu costumo brincar e usar uma analogia do pessoal que tem aquele celular de 8 chip lá, né? Você tem um chip para falar com seu amigo até meio-dia na Claro, aí depois do almoço é no outro chip que você fala com ele no da Oi e assim por diante. Aí vocês vão trocando aí para ver quais os melhores recursos. Isso nada mais é do que pode ser, assim, de uma forma brincadeira, pode ser utilizado aqui também. Por exemplo, vamos supor que você hospede na Amazon um worker, você tem outro Amazon na Azure, outro Amazon na VMware e outro worker na Google Cloud. Beleza. Mas esse mês está tendo uma promoção na Amazon. Então vamos virar nossos workers praticamente para lá, para gastar mais, para gastar menos, ter menos custo mensal com a parte de infra, né? E gastar menos recurso ali, dinheiro do seu patrão. Porque ele vai manter ali. O mês que vem agora já está mais barato na Azure. Então vamos apontar a nossa infra para lá e vamos economizar a nível de hardware, de recurso, de custo. Né? Então, e isso aí, pessoal, é meio que transparente. Basta você ir lá nesse novo recurso, subir um worker, apontar para esse cluster aqui e pronto, ele está no meio e começa a distribuir serviço. E detalhe, esses workers não necessariamente podem ter o mesmo poder. Tipo, você tem um bem forte na Amazon, que segura a maioria das coisas, e o mais fraco dentro da própria empresa. Então, ele vai o próprio Kubernetes vai saber, na hora que ele for criar um pod, tipo assim, nossa, o worker da empresa está muito carregado, eu vou levar lá para a Amazon, ou senão, não, da Amazon está muito cheia a máquina, vamos distribuir para outros aí. Ele toma essa decisão aí e começa a escalar isso aí dentro da sua rede, do seu cluster, de uma forma com que você nem precisa preocupar qual worker de fato está rodando cada pod. Você pode ter um pod de uma aplicação no worker A e outro pod dessa aplicação, ou 2 delas no worker B, e funciona normalmente. Então, é uma ideia de que você coloca a sua infra realmente, de fato, na nuvem e de fácil gerenciamento. Né? E o Minikube? O que é o Minikube? O Minikube, na verdade, ele é o seguinte, vamos supor que você queira fazer pilotar aviões, né? Ninguém é louco de pegar você, colocar num avião e falar, toma que o filho é teu. Não, pelo contrário. Você vai passar horas e horas num simulador de voo para ver se você realmente está
tá bem naquelas questões. Aí sim, depois que você tiver uma experiência no simulador, você vai, de fato, ser um voo assistido e tudo mais, em produção ali, no avião, de fato. Essa analogia não é tão perfeita assim, mas é porque eu só quis explicar essa lógica de já ter um ambiente de treinamento. Por quê? Porque no Kubernetes, qual que é a diferença? Não é que você vai matar ninguém em produção, embora é óbvio que você também, ninguém é louco de pegar você que não tem conhecimento nenhum em produção e colocar você tomando conta de um cluster aí numa empresa que precisa de alta disponibilidade. Então, a analogia sai bem nessa forma. Mas a questão normalmente é o seguinte, é hardware. Por exemplo, vários cursos que eu fiz de Kubernetes, em que eu precisava de máquinas, e máquinas parrudas, para poder simular aquele ambiente, certo? O que acontece? Inclusive, foi até engraçado, eu fiz um curso, o cara falou assim, você tem que ter máquina na Amazon, são 4 máquinas, com mínimo 8 GB, 4 núcleos de core de RAM e 30 GB de espaço. E eu falei, não, fazer isso não. Eu fiz um curso, quando chegava lá na frente, dava erro de CPU, dava erro de disco, dava falta de memória, e aí tinha que voltar e fazer tudo de novo, porque eu quis economizar nas máquinas. Então, o que o Minikube faz? Por exemplo, você está em sua casa, você não tem um cluster, várias máquinas aí, várias CPUs, para você poder fazer a coisa. Você tem só seu computador, seu notebook, é o que você tem. E você quer treinar Kubernetes. Então, beleza, o Minikube é isso. Ele é um ambiente para você treinar o Kubernetes. E esse ambiente, ele traz várias vantagens, que você praticamente tem todos os comandos do Kubernetes em casa, dá para você ver funcionando, testar, igual nós vamos ver na prática aqui, né? E vocês realmente, de fato, aplicarem aí depois no ambiente de produção, né? É isso, na verdade, que nós vamos ver. E agora nós vamos passar para a parte prática, né, do negócio e vamos ver. O Minikube, eu esqueci de falar, existe então um treinamento só para o Kubernetes, né, que tem um Learning, igual naquela página que eu mostrei, também tem uma página só para o Minikube, ó. Tem um Hello Minikube, ó. Tem todo aqui um exemplo de como que funciona no próprio site do Kubernetes lá, tá naquela descrição da apresentação. Então, vamos lá, vamos para a prática do negócio, certo? Eu coloquei lá no GitHub esse endereço aqui, ó, github.com/MediaNet-Minikube. Eu vou colocar no chat aqui. Não sei como que eu acesso esse chat aqui agora, hein? Acho que é aqui no canto. Aqui, ó, achei. Eu vou colocar no chat aqui. Não é aqui não. Eu não estou conseguindo acessar o chat. Mas é github.com/MediaNet/Minikube. E nesse chat, a gente vai... Eu estou tentando acessar o chat aqui e não consegui. E nesse endereço aqui, a gente vai ter esse tutorial que eu fiz aqui, né? E esse tutorial tem os arquivos de configuração que nós vamos usar, a apresentação e esse tutorial. A primeira coisa que tem que ser feita é a instalação do Docker. Como o Kubernetes, o Minikube precisa do Docker, porque ele é uma Docker na sua máquina, tá? Então, eu já fiz esse processo de instalação. Esse processo de instalação aqui, que está aqui, é um exemplo de como funciona nos friendly Ubuntu, Debian, né? Ubuntu, Mint, esses aí, né? E aí, por exemplo, aqui na minha máquina, aqui, olha só, eu dou um Docker PS aqui, ó, não tem nada rodando na minha máquina. Mas daqui a pouco vai ver, porque o Minikube é um Docker que roda na máquina da gente. A instalação do Minikube é muito simples, é só dar um cur aqui, baixar esse arquivo aqui, ó, e dar um chmod mais X nele para você poder executar. E aí mover ele para a pasta usr-bin para poder ser acessado de qualquer lugar. Para você testar o Minikube, você dá o Minikube, eu já instalei aqui na minha máquina, né? Eu vou dar um start aqui, ó, o Minikube startando. Ele vai demorar bastante a primeira vez,
porque nesse momento ele está baixando todas as imagens Dockers do Kubernetes lá dentro, que vai rodar, e inclusive com os add-ons, que a gente vai ver também o que são, lá na frente. Então, realmente, a primeira vez ele vai baixar, fazer o Docker Pool aqui dessas imagens, né? E tanto é que ele tem um Kubernetes lá dentro, o Kubernetes, no caso aqui, que está sendo usado. Eu estou usando o Minikube 12.13, mas eu acho que já tem a 13.0. Mas não tem problema não, funciona normalmente. Então, na hora que eu dou aqui um Docker PS aqui, como eu tinha falado para vocês, agora temos uma imagem rodando do próprio Kubernetes. Então, na sua máquina, ele não instala, não faz muita coisa não, ele praticamente é essa Docker aqui. E aí, para você testar se está tudo certo, existem vários comandos do Minikube. Um deles é o Minikube status, e ele vai te falar, ó, tá rodando, o kubelet está rodando, o kubeconfig está rodando, tudo rodando. E a outra instalação é o kubectl. O kubectl é praticamente a ferramenta que você vai parafusar, passar os apertos lá para o Kubernetes. Então, o kubectl é onde você dá o comando. Inclusive, é o mesmo comando do Kubernetes mesmo. O Minikube escuta ele e funciona numa boa. O Minikube, para provar que ele realmente é uma Docker, e lá dentro tem todo mundo do Kubernetes, se você digitar aqui o Minikube SSH, agora eu estou dentro da máquina dentro do container do Minikube rodando a minha máquina. Agora que eu dar um Docker PS aqui, ó, olha o tanto de container que tem. Porque esses containers foi o que ele baixou na instalação e estão rodando. Cada coisa vai ter CD, tá vendo? O scheduler, como eu tinha falado, tudo isso aí. A gente vai sair fora, eu só queria mostrar mesmo. E aí a gente testa, aí instala o kubectl. Então a gente faz o cur, faz o chmod mais x para ele ser executado do binário dele e move também o kubectl, que é um binário para poder executar e chamar o Kubernetes e passar comandos para ele. Para testar o kubectl, é kubectl version --client. Opa, faltou um ctl. Aí ele vai te mostrar que tá ok. E na nossa aula, a gente vai usar o Siege. O Siege, ele é uma ferramenta de testar testar teste carga. Nós vamos estressar o nosso Kubernetes para ver se de fato ele vai conseguir se comportar em alta demanda. Então nós vamos usar esse Siege, que a instalação dele também é muito simples, ele já está nos pacotes padrões aí do Linux. Depois só roda um Siege aqui na máquina para ver se está tudo ok, ele está instalado e aí a gente vai usar ele. Aqui no curso eu falei para criar uma pasta kube dentro da sua pasta raiz. No meu computador eu fiz um pouquinho diferente, mas não tem problema. E aí a gente tem uma pasta aqui, a gente mandou criar essa pasta kube, né? E dentro da pasta kube, a gente vai criar uns arquivos lá. Porém, antes disso, eu quero abrir um parênteses e mostrar uma ferramenta. Essa ferramenta é o Visual Studio Code. Pessoal, o Visual Studio Code tem aqui um plugin que você instala nele aqui, ó, Kubernetes. Que é esse plugin aqui, ó, só Kubernetes, o nome do plugin. E esse plugin, ele já te dá um template legal dos arquivos de configuração do Kubernetes. No caso, eu vou abrir um novo aqui, vou chamar ele aqui de test.yaml. Olha só que legal, pessoal. A hora que eu começo a digitar D, ó, eu dou um Enter, certo? Opa, peraí que meu teclado aqui, um cara chama aí. Olha só, ele traz o template de configuração do arquivo YAML. E arquivo YAML é chato, tem essa questão dos espaços, né? Tem essa questão do tracinho e tal. Olha só que legal, minha app. Ele já traz um template, você já deixa configuradinho aí, ó. Aí você só passa aqui a imagem, beleza. Eu só queria mostrar o template. Esse teste a gente não vai usar. E lá no nosso repositório, a gente tem aqui, ó, em cima a pastinha kube, né? E aqui dentro a gente tem esses 3 arquivos aqui, mas por enquanto a gente vai usar só 2, depois a gente vai entrar no 3.
Aqui no meu computador, eu já estou com esses arquivos criados. Então, eu tenho aqui o arquivo... Vou deixar isso aberto, porque eu quero mostrar um exemplo. Eu tenho um deployment, né? E eu vou explicar o que é isso, pessoal. Esse é o formato de configuração de um deployment no Kubernetes. E o que é um deployment? É a especificação da criação de um container. E esse container, quais são as especificações dele? Seria exatamente aqui, quem conhece Docker, dá aquele Docker, exec, Docker run, né? Menos IT, menos name, menos isso aqui, beleza. Só que aqui nós vamos fazer isso de uma outra forma, vamos fazer em arquivo. E é bom que fica documentado, fica certinho e automatiza a criação de container. Se você for no Docker lá, você tinha que, eu quero criar um container novo, Docker Run. Quero outro container, Docker Run de novo, e Docker Run. Aqui não, você vai criar esse arquivo e ele vai acontecer. E todo arquivo YAML do Kubernetes, ele tem uma parte mais importante nele, que é o kinding, que é o tipo do arquivo. Então, no caso, esse aqui é um deployment. E não lembra, pessoal, deployment significa a especificação de um container, de um pod que está rodando no meu Kubernetes. Aqui eu dou o nome desse metadata do deployment. Aqui eu seto o número de réplicas que eu vou utilizar. Réplicas é a quantidade que ele vai se repetir, tá? Eu posso começar com 3, com 5, com 10, vai depender da necessidade. Por default, se eu não colocar nada, ele vem com 1. Eu coloquei 1 exatamente para vocês verem que se eu vier aqui colocar 3, aqui ele vai inicializar com 3. O match labels é como que ele vai aparecer. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Aí vem aqui, kube deployment. Só que eu faço o seguinte, eu coloco só o nome mesmo, porque o arquivo já fala o que ele é, e o tempo todo no Kubernetes a gente vai saber isso, de uma forma bem transparente. Então não precisa, eu venho aqui e coloco o nome mesmo, poderia ser João aqui, tá? Não tem problema nenhum, o nome do meu deployment, eu quis chamar de kube. Aí eu tenho um template aqui, eu tenho um label desse template, então praticamente é colocar aqui o mesmo nome nos três, né? E o container também eu vou chamar de kube, porque todos os containers lá, na hora que o Kubernetes criar, ele vai criar um container com esse nome assim, só que vai começar com kube. Então fica fácil você identificar também. E aqui é a imagem que você vai subir esse container. Lá no meu Git Docker Hub, eu criei essa imagem. Então, essa imagem chama kube na versão 1.0. Tá aqui a versão. Então, isso aqui vai lá no meu Docker Hub, vai fazer um pull de uma imagem kube 1.0, certo? Essa aqui é uma aplicação que eu fiz, é uma aplicação web só para apresentar na aula, para vocês entenderem como que funciona essa questão de baixar, de balancear, e a gente tem que uma aplicação para mostrar rodando, né? Essa parte aqui, a gente fala sobre os limites que a gente vai dar para esses pods, para essas réplicas criadas em cima dessa configuração. Essa configuração é a quantidade de memória que cada pod vai ter e a quantidade de CPU que ela tem permissão de ter. Eu posso colocar isso aqui? Sim, mas tem outro lugar que eu posso colocar para todo mundo. Por exemplo, eu posso individualmente para todo mundo dessa sala falar, você pode falar em tal altura, você pode falar tantas palavras, você pode falar tantas coisas aqui. E aí, ou senão eu viro e faço uma regra para o grupo. Falo assim, ó, todo mundo que está dentro dessa sala aqui só pode dizer 5 palavras, só pode usar tantos minutos aqui da aula. Então, eu dou um limite, tá? É importante esse limite, porque senão você pode usar todo o recurso que tem na máquina, todo o recurso que você tem no cluster, então você limita ali de acordo com a necessidade. Mas não só eu coloquei aqui também, ele vem no exemplo padrão, só para exemplificar mesmo. O mais importante é isso aqui, pessoal. O meu container é uma aplicação Java rodando lá com web, uma páginazinha web montada lá, um HTML, e ela roda internamente no container na porta 8080. Ela está rodando lá dentro desse container. Então, esse arquivo eu tenho a especificação dos containers que vão ser gerados com o nome kube, certo? Por outro lado, eu tenho o arquivo service.yaml. Esse cara também, ele da mesma forma com que eu mostrei para vocês, aquele plugin do Visual Studio Code também, se eu digitar SE aqui, ó, ele também traz o template preparadinho e eu coloco aqui
e aí ele vai funcionar também. Mas esse cara aqui é só para exemplificar o plugin, né? Eu também tá pronto lá naquele arquivo lá, a configuração. Então vamos explicar o que é esse arquivo de service. O arquivo de service ele tem aqui o mais importante, que é o CAID. Então o CAID é um service, com a diferença do deployment, que é um deployment, esse aqui é o service, né? Esse nome de arquivo poderia ser qualquer nome, aliás, inclusive, nem necessariamente podia ser isso. Arquivos YAML, eu não sei se vocês sabem, mas ele aceita múltiplas configurações. Basta eu colocar atrás 3 vezes nele, colocar aqui, não tem problema. Vai ser aplicado tudo de uma vez só, num arquivo só. Ah, isso é legal? Depende. Eu não gosto. Eu gosto de deixar separado, porque é uma boa prática você saber, ó, esse aqui é o arquivo de deployment e esse aqui é o arquivo de service. Tá? Aí é onde que eles estão? Na pasta Kube. Então eu sei que tudo que tem aqui dentro é sobre questão da aplicação Kube que eu tenho que disponibilizar. Então eu criei uma pastinha, eu criei os arquivos lá dentro separados e cada arquivo com seu significado. Agora vamos voltar à explicação desse arquivo. Você tem o nome dele, é o metadata, né? Isso aqui é importante, pessoal, a especificação do type desse service. Existem 3 tipos, tá? Existe Node Port, que você vai criar uma porta aleatória no servidor lá para poder portar essa aplicação, mas internamente ele vai mandar lá para 8080. É como se fosse o "-p lá do Docker. Existe o Cluster IP, aí você vai falar com essa máquina por IP interno, uma rede interna do cluster, ou existe o Load Balance. Esse load balance, a gente nem precisa preocupar com ele, porque a gente vai fazer ele de uma outra forma. E a gente vai usar Node Port no curso, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês a forma de acessar interno e externo. E esse aqui é a porta que eu quero o meu serviço. Eu poderia colocar aqui outra porta, não tem problema, mas eu também quero padronizar com a mesma porta dos pods, para ficar legal, para a gente lembrar. Acontece muito erro. O que normalmente acontece, e é legal falar isso, por exemplo, que às vezes o serviço está rodando em 443, porque é HTTPS, só que lá dentro do pod, aí sim, aí fica diferente. Eu vou rodar na 8443, que é uma porta padrão lá que o Tomcat lá, outros usam aí. Ou porta 3000 lá do Node, por exemplo, entendeu? Então, para rodar HTTPS. E então, mas aqui no curso a gente não vai rodar HTTPS, vamos colocar só a porta 8080 mesmo, e não necessariamente precisa ser a mesma. Então, olha só, pessoal, eu tenho um arquivo de deployment e eu tenho um arquivo de service. Se a gente for seguir, a gente vai seguir espécie de um cronograma, e agora nem vai usar isso aqui mais, a gente vai continuar aqui nosso exemplo. Então, criamos a pasta. Aqui eu fiz como se fosse exemplo, se você criasse pelo VI ou pelo Shell aí, né? Vim, alguma coisa. Então, você entrou na pasta Kube, criou os arquivos deployment e service, né? E aí nós vamos aplicar um comando aqui, pessoal. Qual comando que é? Olha só. kubectl create -f kube. Por que kube? Vamos explicar kube. Eu tenho aqui, ó. Aliás, inclusive, eu estou aplicando no lugar errado. Eu tenho que dar sair de dentro da pasta. E aqui fora, eu vou explicar qual que é a diferença. Aqui fora, eu tenho a pasta kube aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu vou dar um "-f". Esse "-f" pode ser numa pasta ou num arquivo. Se eu não fizesse na pasta, eu tinha que dar um cd kube aqui dentro e dar um kubectl create -f no arquivo deployment e no arquivo service. Quando eu estou fora da pasta, se eu der um kubectl apply -f e a pasta, ele vai aplicar automaticamente todos os arquivos que estão ali dentro. E aquela pasta vai crescer, dependendo do tanto de configuração que você tiver, como secrets, como volumes, PVCs. Então, o que acontece? Nós vamos aplicar isso. Feito isso, eu vou dar um kubectl apply, ou poderia ser o create também. Aliás, eu fiz... Poderia ser um ou outro, mas o create você só dá uma vez. O apply você pode dar sempre. Na verdade, eu fiz errado aqui, mas
tanto faz, dá para aplicar pelos dois. Eu vou explicar, porque se você fizer uma alteração no arquivo, você dá o apply e ele acontece de novo. Mas ele até falou created e created. Então ele criou agora um deployment e um service da aplicação Kube, certo? Beleza. Feito isso, o que acontece? Se a gente der o segundo comando agora, kubectl get pods, vocês vão ver que está rodando agora um pod com o nome cube lá e qualquer coisa aqui. Então a gente já tem um de um e está running, tá? Sem nenhum restart, está funcionando beleza. Se eu der um kubectl get services, vocês vão ver, opa, eu digitei errado, ctl. Vocês vão ver que existem dois serviços. Por favor, na máquina de vocês não apagam esse Kubernetes, senão vai dar ruim. E tem o Kube aqui, ó. Esse Kube, ele é um tipo, ó, Node Port e está rodando na porta 8080, mas fazendo binding lá para a porta 32297, que é o endereço interno do Kubernetes, é o egress desse pod. Existe a diferença entre egress e ingress, que eu falei para vocês. Então, esse é o endereço egress. Aí, o que acontece? Se a gente for ver, mas existe até outro comandinho até legal que dá para fazer os dois de uma vez só, que é o quê? kubectl get pod, svc. Aí ele já lista os pods e os serviços aqui rodando. Certo? Aí, aquela hora, eu não dei o comando create, mas eu vou mostrar como que se desfaz isso. Então, ó, kubectl, inclusive, observa só que essa porta vai mudar. Ó. Por quê? Porque eu vou deletar ele e criar de novo. Se eu der um delete, então kubectl delete -f, e eu passar a pasta kube, ele também automaticamente vai desaplicar. Ele vai deletar tudo que está dentro daquela pasta. Então, eu dou o comando, ó, deployment deleted, service delete. Se eu der aquele comando getPod svc, ele vai falar a única coisa que tem é o service Kubernetes e não tem mais nada da minha aplicação. Então, eu acabei de fazer um deploy dela. Agora, eu vou usar o comando create, porque aquela hora eu usei o apply, mas ele também pode ser usado. O create só pode ser usado uma vez, a primeira vez, né, para aplicar. E ele vai criar, ó, deployment e o service. E se eu der um create de novo, ele vai me reclamar, falar, ó, isso aqui já existe, igual ele está falando. Agora, se eu der o apply, ele vai me dar uma mensagem diferente. Olha só, ele vai me dizer o seguinte. Deixa eu limpar aqui para vocês verem. Unchanged e unchanged. Por quê? Porque eu não mudei nada nos arquivos, tá? Então, não aconteceu nenhuma mudança. Se eu tivesse feito alguma mudança, eu ia lá no Visual Studio Code, alterava alguma coisa lá, o número de CPU, o número... Por exemplo, olha só, vamos fazer uma alteração aqui. Vamos pegar aqui no deployment. E ele tinha o 512, né? Vamos pôr aqui 256 de memória. Mega de memória. Agora eu dou um kubectl apply, aí vocês vão ver, ó, configured. Tá vendo? Porque aconteceu uma mudança. Se eu aplicar de novo, unchanged. Por quê? Porque eu não mudei nada, né? Vamos voltar aqui para 256, 512. E aí vou aplicar de novo. Configura de novamente. Então vocês viram aí como que se aplica e desaplica cluster no negócio. Aí você fala, pô, mas que coisa sem graça, até agora eu vi aqui, eu dou um kubectl get pods aqui, só me dá isso aqui, mas e que isso aqui de fato inclusive que vocês estão vendo dois, porque ele está matando um, que eu mudei a configuração e subi no outro, tá? Agora se eu der de novo aqui, provavelmente ele já sumiu, tá vendo? O negócio acontece. Toda alteração que eu fizer, ele vai desaplicar os pods e criar novos pods com aquela configuração nova. Foi bom ter acontecido isso para vocês verem isso. Agora, mas isso aqui não tem graça nenhuma. O que isso faz para mim? Né? Eu não estou vendo vantagem nenhuma nisso. Beleza. Agora nós vamos acessar a nossa aplicação e ver que, de fato, ela está rodando. Nós vamos acessar primeiro pelo endereço interno do cluster, que só vai funcionar na sua máquina e nenhuma outra pessoa que está na rede vai poder ver, né? Então, a gente vai vir aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Minikube service
kube, que é o nome do meu serviço, que eu quero ver, / URL. E aí o Minikube vai me dar uma URL. Essa URL é vocês viram que a porta mudou. É exatamente a porta que está rodando o meu serviço. E ó, vamos abrir ela no browser. Olha só que legal, pessoal. A aplicação, ó. Uma aplicação Kube 1.0 está rodando nessa porta aqui, nesse endereço do meu computador. Esse endereço é o endereço do Docker, do Minikube no conteúdo do Docker. Então, olha lá, tá rodando nessa porta. Mas essa porta é muito feia. A gente não vai gostar de mostrar isso aqui para os outros. Pensa, o cara acessando a aplicação, vendo essa porta 3.000, alguma coisa aí, um número grande e tal. Então, legal, legal, mas não tá legal não. Vamos fazer esse negócio melhorar um pouco mais, né? Então, o que acontece? Antes de fazer isso melhorar, eu vou mostrar um pouco mais de funcionalidades do Minikube. O Minikube Add-ons List mostra quais são, como se fossem os plugins, as ferramentas que estão instaladas no Minikube. E eu dou um list. Por padrão, pessoal, ele vem habilitado, aqui é porque eu já fiz, tá? Ele só vem habilitado com o Storage Class, que ele precisa do Storage, e do Storage Provisioner. Só. Mas nós queremos habilitar alguns outros add-ons, que no caso meu estão habilitados. Então eu dou o comando aqui, ó. Minikube Add-ons Enable Metric Server e o Minikube Enable Dashboard e o Minikube Enable Ingress. O que eu vou explicar cada um desses? O Metric Server, pessoal, é o cara que fica tomando conta de ficar monitorando os pods para ver a saúde dos pods, como que está o pod, se o pod caiu, se o pod está respondendo, se o pod está em quantos por cento de CPU. Ele colhe métricas do cluster de cada pod do cluster. E ele que toma decisões. Em cima dessas métricas é que o cluster toma decisões. Tipo, eu vou criar um pod novo. Ele vai lá e vê como está a saúde do pod, do cluster lá na Amazon. Está carregado. Não, então não vou criar no outro pod, no outro lugar. Entendeu? Onde esteja mais tranquilo. Então, esse Metrics aqui é o cara que fica tomando conta colhendo informações para saber como que está a saúde do cluster naquele momento. O dashboard, vocês vão ver o tanto que é uma coisa maravilhosa. Vocês têm informações ali fantásticas. E todos os comandos que a gente fez agora, eu tenho a boa notícia para dizer para vocês que pode ser feito tudo graficamente com cliques e não com código. Tá? Isso é que é legal. E a outra coisa que nós vamos fazer é habilitar o Ingress. O Ingress é aquilo que eu falei para vocês. Ele vai dar permissão de você acessar externamente os conteúdos dos pods, né? Porque a gente acessou meio que pelo egress ali, pelo IP interno, endereço interno, e aí o Ingress vai expor isso para fora pelo endereço interno. E aí, obviamente, no meu computador aqui já está habilitado o Enable, então vocês estão vendo, o dashboard está habilitado, o Ingress está habilitado, o Metric Server está habilitado e o Storage está habilitado. Então, no final, quando vocês der antes, vocês vão ver nada disso, vão ver só esses dois que eu falei no início. Habilitado esse, vocês dão o comando de novo, vocês vão ver uma tela muito parecida com essa minha, praticamente com esse habilitado. E agora, olha que legal, pessoal. Quando você digitar aí, eu vou até abrir uma nova aba, porque ele tem que ficar aberto enquanto a gente vai fazer o curso. Essa tela a gente vai ver ela muito. A hora que você digitar aqui Minikube Dashboard, olha o que vai acontecer, pessoal. Ó. Ele vai abrir uma interface gráfica do Minikube mostrando praticamente todo do cluster. Mostrando quanto de CPU está sendo gasta, quanto de memória está sendo gasta, quanto está a saúde dos deployments do pods do Replica 7. O Replica 7 é o cara que fica responsável por criar as réplicas aí de cada pod. Aqui você vê quais os deployments que tem, quais os pods estão rodando, qual a saúde de cada pod, ó, de memória, de CPU. Quais os Replica sets estão criados, inclusive esses Replica sets aqui, eles nem deveriam estar aqui dessa versão anterior, porque esse aqui eram os para trás, eu acabei esquecendo de remover eles. Vou remover aqui, mas não tem problema nenhum não. Aliás, eu acabei de mostrar para vocês já o Replica 7 funcionando
na interface gráfica. Aí, ó, você tem todos os comandos na mão. E eu deveria fazer isso na mão lá fora. É porque eu esqueci de deletar o Replica 7. E o serviço aqui, você tem um serviço, ó, Cube. Ele está rodando nesse cluster IP interno, porém na porta 8080, só que na verdade está na 3885. Se vocês podem ver que é bem parecido com esse número, né? Que exatamente ele mostra aqui qual que é o endpoint que está sendo utilizado lá por ele. Então, essa tela dá essas informações principais. Aqui, quando a gente criar vários pods, ele vai aumentar e a gente vai ver isso aqui crescendo. Eu vou explicar um pouco do Minikube. Cada configuração daquela que a gente fez, olha que legal. A gente tem aqui no canto aqui uma parada de mais aqui, ó. Que você pode criar configurações através de um JSON e aí pegar aquele conteúdo aqui, ó, e colar aqui, ó, tá? E ele vai subir. Ou você pode pegar aquele arquivo e aplicar ele fisicamente. Então, ou seja, você vem aqui, escolhe o arquivo e faz o upload dele, né? Ou você pode criar através de um template que ele tem. Tipo assim, o nome da aplicação, qual que é a imagem do container. No caso lá, MediaNet /cube 1.0.0. O número de pods inicial, 1, 2, 3, 4. Qual que é o nome do serviço que ele vai acessar e assim por diante. Aí tem aqui várias opções, você põe labels, põe a chave, põe um monte de coisa aqui. O que acontece? Isso aqui é que você pode criar por aqui também, tá? Mas eu aconselho vocês criarem um arquivo físico para manter uma documentação, para estar lá escrito, embora depois tem como você ver. Mas, aliás, automação, né? Nem documentação, porque você vai querer, se aplicou uma forma de deployment, você vai querer aplicar de novo. Então, aqui ele traz um overview geral, mas aqui ele mostra cada coisa. Quais são as roles que existem no cluster, quais são os namespaces que estão configurados no cluster. Normalmente a gente usa o default. Quais são os nodes que estão rodando, quais são os volumes que são criados, a gente não criou nenhum ainda, nesse curso nós não vamos falar de volumes, quais são os storage que existem, onde o namespace aqui, ó, que a gente tem cron jobs. Cron jobs, pessoal, é o seguinte, olha que legal, eu queria que todo dia, meia-noite, subisse um container, um pod, que fizesse backup do banco e depois desaparecesse. Então, meia-noite, você cria um cron job aqui e ele vai executar aquilo lá. Os daemon sets que estão rodando, não tem nenhum agora. Os deployments que acontecem. Os jobs, não tem nenhum job criado. Os pods que estão rodando. O replica set que existe. Os controles dele e o estado de cada réplica. Aqui a gente vai ver o ingress. Vai aparecer um negócio aqui agora, que a gente vai configurar o ingress, né, das aplicações. Os serviços que estão rodando, no caso é o Kubernetes e o Kube. Os config map, não tem nenhum, não existe nenhum secret. Existe um secret, mas é do próprio Minikube lá. E só, aqui você configura o nome do cluster, você configura o itens por página lá, aqui é nesse dashboard aqui, o auto refresh dele, desabilitar e tal, esse tipo de coisa. Dark Theme, cara, que legal, eu nem tinha visto essa parada, mais bonito, né? Então, olha só, aqui você tem o Kubernetes, o Minikube Dashboard. E daqui dá para você fazer várias coisas. Como elas, por exemplo, olha que legal, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Olha só, eu posso visualizar o log do pod. Olha lá, ó. Subiu uma aplicação. Eu posso vir no pod e executar o pod, ó, ou seja, eu clico aqui, ó, ele vai executar lá dentro do pod, vai me abrir um SH lá, ó, tô dentro do container já pela interface gráfica aqui, eu posso rodar comandos aqui, ó, Java-version aqui, tá rodando lá, tá vendo? Ó? Então tá rodando o container. E eu posso vir aqui, além disso, ó, pods aqui. Eu posso vir aqui, ó, e fazer um negócio que vocês podem ver, o tanto que o Kubernetes é persistente nisso. Tem um pod rodando e esse kube, observa o número, 7684, não sei o que, não sei o que. Beleza, eu posso vir aqui, ó, e deletar esse pod, ó. O que vai acontecer? Beleza, o Kubernetes vai deletar. Só que automaticamente ele já vai criar outro, porque ele precisa da aplicação rodando, ó. Waiting, create content.
Olha lá, ele mexendo no número de pods. Olha lá, e ele vai terminando esse aqui, ó, vai sumir daqui, ó, daqui a pouco, e vai ficar esse aqui que já está rodando, ó. Por quê? Aí, ó, sumiu. Porque beleza, eu deletei, mas a coisa não pode parar. Ele tem que garantir que eu fiz deployment da aplicação, ela tem que estar rodando. E esse delete ali foi porque eu forcei manual, mas poderia ser, por exemplo, o pod poderia ter travado, um serviço pode ter matado o pod sem querer, pode ter abortado a aplicação dentro dele. Enfim, deu pau no pod, ele vai subir outro pod. Entendeu? E para garantir que isso funciona. Quem faz isso é o Replica 7. E aqui a gente está vendo aqui a configuração desse deployment da versão MediaNet 1.0, que é o nome da imagem que ele está executando, né? E esses secrets aqui. Beleza. Feito isso, pessoal, você tem aqui, eu acho que é o seguinte, como a gente está aqui num grupo pequeno, deixa eu ver aqui se eu consigo desmutar todo mundo. Tem mute, unmute. Não, acho que já tá liberado, eu acho. Vocês que estão mutes porque é isso mesmo. Beleza, se tiver alguma dúvida aí, a gente vai tratando aí. Acho que dá para tratar. Como o número de pessoas está reduzido, eu fico triste, eu vou desabafar com vocês, que esse assunto é tão interessante, tem várias oportunidades de emprego, tem muita gente que você fala e na hora do vamos ver, a pessoa não vem, não quer saber, não quer se dedicar, aí, né, vem as oportunidades. Por exemplo, essa semana um amigo me procurou e falou, nossa, eu perdi uma oportunidade essa semana porque eu não sabia Kubernetes, né? Oportunidade boa. Mas beleza, vamos lá. Então a gente está aqui com o nosso deploy cube, né? A gente fez ele, a gente acessou ele para um endereço interno, que não é o melhor dos mundos, né? E a gente vai agora fazer uma coisa. Toda vez que você roda a Docker na sua máquina, pode ser, pessoal, que ela pega o mesmo endereço. Ah, detalhe, depois que você abrir uma janela com o Minikube Dashboard, se você cancelar ela, ele fecha o dashboard, tá? Porque ele abriu aqui uma porta tal, tal. Então, você deixa ela aberta, a gente abriu outro SH aqui, ó, para poder deixar aquele quieto lá, porque a gente vai ficar acessando o dashboard toda hora. Então, olha só, o Minikube, como eu disse para vocês no começo, ele é um Docker que está rodando na máquina, tá vendo? E aí, beleza, o que acontece? Vocês têm que, cada hora que ele roda pode rodar num IP interno do Docker diferente. Em tese, se você não estiver rodando nenhum container, ele vai pegar o 2, tá? Então, normalmente ele pega o final 2 lá dele, mas pode ser 3, 4, se você estiver rodando outra coisa. Então, é melhor você ser checado. Para isso, o pessoal criou o comando minikube IP. E ele vai falar qual que é o IP interno do Docker que ele está rodando naquele momento. Então, no nosso caso aqui, no meu caso, é um 721702. Como eu falei, esse final aqui às vezes pode mudar. Então, você dá o comando e vê na hora. Como a gente não tem um servidor DNS na máquina da gente, e a gente quer testar DNS no Kubernetes, então a gente tem que fazer uma alteração no etcd host. No caso, a minha máquina eu já fiz, e por sorte ele pegou o mesmo IP interno. Então, aqui a gente dá um... A gente dá um sudo aqui, ó. E aqui eu tenho aqui uma entrada daquele IP que eu peguei lá, 172.17.02, e eu vou colocar um DNS aqui dentro, vou colocar um nome, que seria o quê? Kube.local. Eu posso colocar qualquer coisa, mas eu escolhi esse nome. E eu quero também, apontando para o mesmo endereço, tá? Outro nome, que é o mini.local. Poderia ser aqui Tabajara, XPTO, não tem problema. Vai funcionar normal. Isso aqui é só para simular o nosso DNS, que normalmente tem. Então, eu dou um ping mini kube.local e ele vai apontar para o IP do Kubernetes. E se eu digitar também mini, ele também vai apontar para o IP do Kubernetes.
Tá, o que aconteceu agora, pessoal? Como eu falei para vocês agora, que nós temos que configurar o Ingress. E como que configura o Ingress? Nós vamos lá naquela pasta, né? Eu deixei de fora, mas eu vou colocar lá dentro um arquivo que é o Ingress. Esse Ingress, eu vou explicar ele para vocês também, é bem tranquilo. O Ingress é o quê? Ó? Ele é um kind Ingress, ele é uma API tal, e o nome que eu dei aqui, Cube, é o mesmo nome. Eu estou dando o mesmo nome para tudo, né? E aqui o que acontece? Esse aqui que é o pulo do gato. Ó. Você vai dizer qual que é o endereço que de fato ele vai resolver, no caso, para chamar esse Ingress. E qual que é no back-end o serviço que ele vai chamar? No caso, o serviço vai ser o Cube na porta 8080. E como a gente configurou o serviço rodando na porta 8080 com o nome de Cube. Então, na verdade, pessoal, existe aqui ó, uma ligação. A ligação é o quê? O Ingress vai chamar o serviço que vai chamar o pod por sua vez. Então, no Ingress, é a configuração que a gente vai colocar aqui de rede. Então, agora a gente ficou com 3 arquivos nessa pasta. Um arquivo de deployment, um arquivo de service e um arquivo de Ingress. Todos eles com seus kinds colocados. A única diferença aqui ó, é que aqui eu coloco o endereço, né, do DNS. Feito isso, pessoal, eu posso vir aqui ó, e dar um kubectl apply -f kube, tá? E ctl. Ó. E ele vai, ó, created, ó, ele criou um ingress. Então agora se eu der um comando kubectl get ingress, ele vai me mostrar aqui, ó, que existe um ingress kube.local na porta 80. Ó, veja bem, 80, tá? Então, ou seja, para não colocar a porta no browser. E se a gente for lá no dashboard, agora sim, a gente tem um ingresses aqui, ó, kube, tá vendo? Ó? E esse cara tá aqui. Então, ele apareceu o ingress, então eu tenho pods e eu tenho deployment. Tá, olha que legal, pessoal. A hora que eu digito no meu browser, kube.local, olha o que vai acontecer. Digitar, né? http://kube.local. Olha só que legal. Ele resolveu, ó. Por quê? Porque kube.local na minha máquina manda para o cluster que sabe o que tem que fazer e chegar no pod. Aí eu não preciso mais de colocar aquele IP maluco e colocar a porta. Eu simplesmente ponho o endereço DNS da minha aplicação. E está funcionando. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então a gente acessou a aplicação. Agora olha que legal isso aqui, pessoal. A aplicação está rodando na versão 1.0. Lá no meu Docker Hub, eu fiz a versão 2 dessa aplicação 2.0. Então, existe uma imagem Docker lá, 2.0. Essa imagem, o chefe virou agora e falou assim, olha, vocês têm que colocar a versão 2 em produção, porque saiu um produto novo lá, a gente tem que colocar e tal. Antes de fazer isso, inclusive eu vou fazer pela interface gráfica, eu vou pular uma parte do curso, eu vou mostrar primeiro no gráfico, depois eu mostro o comando, é que eu vou colocar mais pods aqui para vocês verem que bonito que é. Ó. Eu vou vir aqui ó, em cima do deployment, certo? E vou vir aqui no botão Scale. E vou colocar aqui 5. Pessoal, a hora que eu faço isso aqui, olha o que acontece. Ó. O Kubernetes vai começar a criar pods. Daqui a pouco, olha lá, ó, começou a aparecer, ó, olha lá, container creating, create. E aí, se eu der aquele comando lá fora agora, ó, kubectl get pods também, ó. CTL, né? Ó, agora tá rodando, ó. Olha o tanto de pod que tá rodando. 5 pods do Kube. Ó, e eles começam com Kube, tá vendo?
Aí você já identifica na hora. Então, 1 de 1 tá read. Então, esse cara tá rodando 5 vezes no nosso cluster, em cada máquina separada. E massa, se eu tivesse vários workers, um pod desse tava rodando na Amazon, o outro tava rodando na Azure, o outro tava rodando na Azure também. Ele que se vira e sabe aonde que ele coloca cada pod. Você não precisa se preocupar com isso. E agora a gente tem ele 5 vezes. Só que a gente tem ele 5 vezes, observe esses nomes aqui, ó, tá? A gente tem ele 5 vezes da versão 1.0. Faz de conta que a gente está distribuindo a versão 1.0. Então, o que acontece? O chefe virou agora, você tem 5 instâncias desse pod rodando. O chefe virou e falou assim, olha, vocês têm que usar a versão 2 agora. Eu não quero que vocês usem mais a versão 1. Então, o que a gente vai fazer? Existe a imagem 2, já foi criada pela equipe de desenvolvimento, colocou lá no Docker Hub, ou colocou no Nexus da sua empresa, essa imagem deployada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse comando aqui, ó. Eu vou fazer questão de colocar o dashboard no fundo e trazer a janela aqui para frente para vocês verem de fato a coisa acontecendo. Na hora que eu der esse comando aqui, pessoal, ele vai falar o seguinte, espera aí, a versão desse deployment aqui, ó, ela é Kube 1.0. O réplica set aqui também, ele vai criar um segundo réplica set, só que vai ficar, o primeiro vai ficar sem. Ele está rodando, ó, 5 de 5, tá vendo? Ó, da versão 1.0. Só que agora vai aparecer outro réplica set e vai aparecer e vai substituir aqui também para outra coisa. Como que a gente vai fazer isso? Ó? A gente vai vir aqui, ó, e vai dar esse comando. Quando eu dou esse comando, pessoal, cadê o... Ah, eu não criei o deployment. Ah, eu não criei o deployment. Aqui, ó. Cube 2. Não, erro, um name find. Deixa eu ver que eu errei. Que eu devo ter errado alguma coisa no nome. Ah, cara, eu troquei lá no arquivo. Aqui, ó. Olha a bagunça que eu fiz aqui, ó. Mas não tem problema, pessoal. Não tem problema. Vamos deletar esse negócio aqui. Basta eu vir aqui, ó. Salvar ele aqui e dar o apply de novo. Ó. Configurei, só que agora, o que ele fez? Como eu desfiz tudo, os pods vai tudo cair, ó. Olha lá, ele vai terminar os pods tudo. Por quê? Porque eu apliquei a configuração de novo e lá na minha configuração tem uma réplica só. Então ele vai matar todos os pods e vai criar de novo. Deixa ele terminar aí para a gente ver rapidão como eu criei 5 pods, mas é porque eu fui mostrar para vocês e alterei o nome lá e ele aplicou de novo lá o deployment. Aí vocês estão vendo ele diminuindo aqui, ó. Vai voltar para um só, né? Aí o réplica set está tentando subir ele. Ele criou um segundo réplica set. E agora ele volta aí. Vou dar um F5 aqui para ajudar ele. Não, mas ele ainda está criando ainda. Isso demora um pouquinho, né? Como eu fiz vamos dizer assim, o melhor era ter deletado, né? Deletado os pods. E ele criou novos pods aqui com o segundo réplica set. E eu posso até deletar esse réplica set aqui. No caso, ele manteve a configuração dos 5. Aí, ó. Só que agora com o nome certo. O nome do deployment é Kube. Tava Kube traço, alguma coisa lá. Agora sim, olha só. Estamos aqui de novo na versão 1.0. Todos os pods estão na versão 1.0 e o réplica set na versão 1.0. Agora eu consigo dar aqui comando. Olha que eu faço aqui, ó, update de marca. Olha o que acontece. Vocês vão ver ele matando os containers da versão 1 e criando os containers da versão 2, ó. Running, aqui já está running, esse aqui está creating. Então ele vai fazer isso, ó. Agora, olha só, olha, o deployment começa a mudar, o número de pods sobe e aqui ele está rodando, olha só, foi para a versão 2.0, pessoal. E aqui os pods já estão rodando na versão 2. E aqui ele criou um segundo réplica set. O primeiro réplica set é da versão 1.0, não tem nenhum pod rodando mais. E o segundo réplica set com 5 pods, que é o que a gente tem, tá?
Então, olha só que legal. A hora que eu venho aqui no browser agora e dou um Shift F5 aqui, ó, olha o que vai acontecer. A aplicação agora foi para a versão 2.0. Esse negócio é tão legal, pessoal, que como eu fiz questão de manter 5 pods aqui pelo seguinte, você está rodando a aplicação, você entrou na primeira tela, você entrou na tela de cadastro. A hora que você volta, sair, que você dá um refresh na tela, a tela está diferente, porque vai estar na versão 2. Você nem vai ver que a versão rodou, você não vai quebrar a sua aplicação, você não vai, quem está usando a aplicação naquele momento não vai cair. Entendeu? Vai simplesmente a tela vai mudar porque a versão mudou com aquela tela. Se a tela não mudar, se mudasse uma coisa interna, o cara nem vai perceber que rolou um update. Detalhe, ele só faz o update da segunda máquina depois que ele terminou da primeira. Depois que ele faz a terceira, depois que ele terminou da segunda e assim por diante. Para garantir que ninguém vai ficar de a pé. Entendeu? Não vai quebrar ninguém. Vamos voltar ele aqui para 1 de novo, porque a gente vai fazer isso aqui. Agora, é o seguinte, eu fiz aquela hora aqui na mão, né? Mas no tutorial também a gente vai ver como que você muda a quantidade de réplicas. Lá eu posso, por exemplo, setar aqui, ó. Não, vamos ver isso lá embaixo. Eu vou só setar aqui, vamos seguir a ordem correta. Eu vou só setar aqui de novo o cube para uma réplica só, porque a gente vai escalar ele aqui, ó. Então eu clico em Scale aqui, venho aqui, coloco uma de novo, ó, o que vai acontecer, ó. Salvei, ele vai matar os outros pods, ó, e vai, aí, ó, já começou, ó. Terminated, e vai ficar só um, ó, ficou. Ó, esse que vai morrer também. E agora ele, ó, morreu, tá? Um só, tá? Então ele agora tem uma réplica só funcionando. E vamos seguir o negócio lá. Então, o Rolling Update, ó, eu apliquei uma versão nova da minha aplicação através desse comando. Agora nós vamos usar uma outra aplicação que eu vou mostrar para vocês o Load Balance. E que ele já está funcionando e vocês nem perceberam. Que é o quê? Eu vou aplicar esse comando aqui, eu vou pegar uma imagem lá do Kubernetes, da Google mesmo, que é o Hello 1.0, que eu peguei pronta lá, que ela mostra o nome do host que está executando a aplicação naquele momento, para mostrar para vocês o balanceamento. Então, nós vamos aplicar o deployment. Outra coisa, nós criamos o deployment por arquivo, por YAML. Esse aqui eu fiz questão de ser por comando, para mostrar que eu também posso criar um comando, um deployment por comando. Então, o kubectl create, deployment, aí eu passo os parâmetros para ele. E ele vai executar. Então, nesse momento agora, se a gente for lá no cluster aqui, ó, vai aparecer um mini aqui, ó, da imagem tipo do Google, né? E apareceu um pod já para ele, ó, running, tá vendo? E tem um réplica set para ele também, ó. Então, tem um pod de um aqui. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Como a gente aplicou o comando do deployment, a gente criou o deployment por comando e não por arquivo YAML, nós vamos fazer a mesma coisa com o service. Então, a gente vai vir aqui no tutorial e vai pegar aqui esse comando service, node port, igual a gente fez mesmo, e vai dar o comando lá. Aplicado o comando, o que vai acontecer? Ó? A gente criou o node port para 8080, ó, service mini exposed. Então, se a gente vier aqui no dashboard, agora a gente tem outro service aqui, um service. Chamado mini. Tá vendo? E ele aponta para o endereço interno 3259. Então, se eu vier aqui de vamos acessar ele por endereço interno. Minikube service mini, o nome do service, _URL. Ele vai dar para a gente um URL. Se a gente acessar esse cara aqui, ó, ele vai acessar a aplicação. Olha, observa só, pessoal, que aqui, ó, o nome do host, ó, é um Hello World na versão 1 e o nome do host. Esse nome do host, observa que o final dele é GS-S85. É exatamente o nome do pod que está rodando aqui, ó. GS85. Então, o que acontece? Esse pod, a gente acessou ele pelo endereço interno, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês o load balance funcionando. Como a gente configurou o nosso DNS, se eu também digitasse mini.local, também
HTTP, tá, pessoal? Vou colocar aqui na frente, porque Ah, desculpa, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque eu vou criar um ingress dele. Então, eu vou lá na máquina e de novo, vou criar o ingress. Então, aqui dentro, lá no curso, aqui também no GitHub, aqui tem uma pasta mini, e dentro dessa mini tem o arquivo ingress e YAML lá que a gente fez, né? Vamos criar esse arquivo lá no nosso Visual Studio Code. Eu vou trocar de pasta aqui e vou chamar a pasta mini aqui. Dentro da pasta mini, vocês estão vendo o arquivo ingress. A única diferença dele é que ele vai exatamente amarrar o DNS no meu serviço nessa porta. Então, a hora que eu vier aqui, kubectl apply -f mini, ó, ingress created. Então, agora tem uma segunda configuração de ingress aqui, mini, tá vendo? E agora, se eu vier no browser e digitar mini.local, a aplicação funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês o load balance de fato, tá? Aqui eu vou mostrar o comando. Aquela hora eu mostrei pela interface gráfica, mas agora eu vou mostrar pelo comando. Então, o comando é o seguinte. Comando para aplicar réplica por comando. Você vai pegar aqui, ó, kubectl scale deployments réplicas igual a 5. Aplicou o comando deployment mini scaled. Então, olha só, se a gente for lá no dashboard, agora tem 5 pods do mini, ó. O kube tem 1 e tem 5 do mini, tá? Agora, olha que legal, pessoal. Eu vou até fazer aqui separado. Para mostrar para vocês a coisa acontecendo. Observa aqui que ele pegou o final, ó, o nome do host, 54GS85. Um deles é esse. A hora que eu dou refresh, pessoal, ó, foi para o G7, tá vendo? Mais um refresh, foi para o GS85 de novo. É a loteria, foi para o Z7, tá vendo? Ó? Foi para o BHQ2, ó. Aí, esse aqui, ó, foi aqui nesse J, não sei o que aqui agora. Então, cada hora ele vai ler num container diferente. Então, vocês estão vendo o load balance funcionando, ou seja, você já tem alta disponibilidade da aplicação. E se um desses aqui falhar, ele some. Por exemplo, eu venho aqui e falo, não, esse cara aqui eu não quero ele mais não. Eu venho aqui nas réplicas aqui, ó, e vou setar aqui só 2, ó. Scale 2. Ó. Setei 2 aqui. Então, ele vai matar os outros e vai manter só essas 2 aqui, ó, a G7 e a GSS85. Ele mantém as mais velhas, né? Ele podia matar as mais velhas, né? Mas tudo bem, olha só. O que acontece agora é que... Esse aqui é por DNS, né? Deixa eu pegar a outra tela aqui, que ela tá por IP. Olha lá. O que acontece agora é que eu tenho... Agora ele vai rotear só nas 2, ó. Só na GX e na GS, ó. G7, né? G7 e GS. Que é essas 2 aqui, ó. Por quê? Porque é as 2 que ele tem para rotear. Então, vocês viram o load balance está funcionando automático para vocês aí na aplicação. Por isso que a aplicação tem que ser stateless. Existe outra forma de configurar? Sim. Existe um negócio chamado afinidade. Por exemplo, se você tem uma aplicação stateful, você pode ter várias réplicas, sim, dessa aplicação. Porém, se você entrou no nó 1, vamos supor, se você entrou nesse pod aqui, você vai ficar nesse pod o tempo inteiro. Se esse pod cair, você vai tomar um erro, aí o Kubernetes vai te redirecionar para outro pod, aí você tem que logar de novo, porque sua aplicação, seu login caiu, a tela que você estava não está mais, entendeu? Esse tipo de coisa. A configuração que você fez não está lá mais, porque a sessão que você tinha estava naquele pod. Aquele pod morreu, então a sessão foi embora junto. Então, por isso que é o lance da aplicação stateless. Se você fizer a aplicação stateful, você vai ter que só ficar naquele nó, porque quando você for para o outro nó, não tem aquela configuração naquela sessão sua.
Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. A aplicação minha, já uma vez um cara me ligou, foi desesperado, falou, nossa, o cara loga na aplicação e de repente loga de novo, de repente ele loga com os outros usuários, porque ele por acaso logou na outra sessão da outra máquina com outro usuário, aí fica trocando de usuário. Por quê? Porque cada máquina está com sessão diferente, com login diferente. Então é isso. Na verdade, a aplicação tem que ser stateless, né? Para funcionar legal. Então vamos vir aqui. Vamos de novo mudar aqui para 1. Para a gente economizar pods aqui, porque agora a gente vai fazer um estresse no nosso cluster para ver como que ele se comporta, né? Então, como eu falei, o comando de réplicas, aí você vê o número de pods lá, ou você pode ir na parte gráfica. Eu aconselho muito vocês treinar isso aqui, porque é para isso que o Minikube foi feito. Para apertar botão, isso aí é fácil. Né? O Kubernetes tem lá o gráfico dele, outro que a gente usa o Rancher, tem vários disso aí. Né? Mas o Kubernetes em si é massa entender os comandos, como que eles servem, para que eles servem, esse tipo de coisa. Né? Para a última parte do curso, então, pessoal, a gente agora vai ver o autoscale, que o pessoal chama de infraelástica, que é aquilo. Eu tenho uma máquina, um pod rodando, tá dando conta da minha demanda. Entrou um monte de gente, não tá dando conta mais. Aí começa a cair. Inclusive, eu tava brincando esses dias, né? Que eu ia dar uma consultoria pro pessoal da Caixa aí, do povo do Bolsa Família, do 600 real do Bolsonaro aí, que nos primeiros dias lá o trem não funcionava. E eu pensando, gente, por que esses caras não põem Kubernetes por trás desse trem para gerenciar isso aí? Põe uma infra na Amazon e vai dar conta. Pessoal, essa infra aqui, essa ideia que eu estou mostrando para vocês aqui, jogos como Fortnite, como esses trem, tudo usa esses negócios, entendeu? Usa Jenkins, usa Kubernetes, usa essa parada aí. Então, essa coisa acontece. Então, uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora é o autoscale. O que é o autoscale? Até então, e até uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês que eu apanhei disso no começo, é que o autoscale, ele toma conta do gerenciamento de pods. Vamos supor que eu venho aqui e falo para o kubectl aplicar ele para escalar automaticamente. Aqui, ó, esse autoscale, esse comando aqui, eu digo o seguinte, vou copiar esse comando, só que antes eu vou explicar bem ele e vou mostrar a coisa acontecendo aqui. Esse comando aqui é o seguinte, pessoal. Eu estou dizendo para o Kubernetes o seguinte. Olha, a aplicação Kube, ela tem que gastar, ela pode ir até no máximo 20% de CPU e você vai ter no mínimo um pod e no máximo 10. Né? Beleza. Tá. Tranquilo. Então ele vai poder subir até 10, porque eu dei o máximo para ele, porque senão ele vai pegar todo o cluster e vai travar o cluster, porque vai subir, pode até morrer. Na verdade não trava não. Ele aparece um negócio lá chamado insuficiente CPU. Ele não sobe pode, ele fica agendado, mas ele não sobe mais. Mas isso depende da máquina de vocês, cada máquina tem um limite e obviamente na sua máquina não deve ser muito grande. A minha roda 20 pods, eu acho. Mais que isso ela já não roda, já dá insuficiente CPU. Beleza, feito isso, pessoal, o que acontece? Então eu limitei lá a quantidade de CPU de milicore exatamente para vocês verem a coisa acontecendo. Limitei a memória e limitei agora aqui, ó, seguinte, Kubernetes, quando cada pod chegar em 20% de processamento, obviamente em produção na verdade não é 20, você põe 80, entendeu? Você vai criar um pod novo para poder dar conta e no máximo que você pode criar é 10. Mais que isso também eu não dou conta de atender, não. Então, o que acontece? Você coloca esses números de pods. Hoje está rodando em um pod só. Então, a gente vai aplicar essa regra. Dou Enter aqui. Olha lá, Autoscale, horizontal, applicated. Se a gente vir agora e digitar kubectl get HPA, ele vai mostrar quais são as regras que a gente tem. E a regra que a gente tem é que o kube tem que rodar em 20%, no mínimo um pod, no máximo 10. O número de réplicas até agora está 0, porque ele não rodou nenhuma réplica a mais do que ele tem. O que acontece? Ele não aplicou nenhuma réplica, né?
Aí, por isso, nós vamos, por última parte do curso, então, nós vamos chamar uma aplicação aqui, ó. Nós vamos chamar uma aplicação que é aquele CIEG, que é aquele que eu mostrei para vocês. No CIEG, eu vou começar de leve, mas a gente vai subir esse número, tá? Aliás, eu vou até botar um pouco mais para adiantar. Ó, vocês observam que ele está com uma réplica só do Deployment Cube, tá? Eu vou pegar essa tela aqui, ó, e vou aplicar um watch kubectl get HPA. E ele vai ficar lá, peraí que eu dei o comando errado. Eu tô digitando cube, é porque a tela tá pequena. Aí eu ponho um watch aqui na frente. Agora sim. Ele vai ficar lá olhando, ó. E ele tá aqui olhando, ó. Existe uma réplica, né? Com um mínimo pod de 0 a 20%. Tá aqui desse jeito. Agora eu vou aplicar essas regras aqui. E nós vamos observar aqui embaixo os pods acontecendo. Nós vamos pegar lá aquela configuração do CIEG. Como que é a configuração do CIEG? Como eu falei, o CIEG é um aplicativo que vai simular várias pessoas ao mesmo tempo. Nós vamos colocar aqui 30 pessoas por 60 segundos, cada rajada. E o "-v para me mostrar quais dão ok ou não. Enquanto um pod estiver aguentando, ele não vai fazer nada. Quando essa target aqui subir para cima de 20, ele vai começar a abrir pods. Então, olha só. Vamos lá. O CIEG rodando e, ó, tá fazendo requisição HTTP. Como se fosse várias máquinas. E aqui a gente vai ver subindo o número de réplicas. E aqui embaixo também a gente vai visualizar elas aqui. Deixa ele trabalhar por enquanto ele está dando conta. Uma pod só está dando conta. Essa máquina é boa. Então ela não está falhando nenhum, ó. Todos estão dando 200, ó. Simulando o endereço cube lá. Então tá indo, até então, ó, começou agorinha vai começar de uma vez, ele vai abrir um monte. Quando ele vê que começa a falhar, por enquanto ele tá dando conta, ó. Quando ele vê que não tá dando conta mais, aí ele vai abrir o bico, né? E vai começar a abrir mais pods aí. Vamos estressar o processador aí e ver ele trabalhando aí nesse sentido. Ainda tá ok, pesa um pouquinho, né? Ó, tá em 77%, não teve nenhuma falha. Mas olha o tanto de pods que ele já abriu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, agora ele até atualiza o valor aqui. Demora um pouquinho, o Minikube demora mais. O Kubernetes não é assim, mas é porque o Minikube, como eu falei, tá rodando tudo na mesma máquina. Ele abriu 4 réplicas. Se eu vier aqui de novo, colocar aqui 10 pessoas, eu vou forçar mais ainda. Por 60 segundos. Aí vai. Vou abrir mais requisições. E ele vai abrindo réplicas. Aqui agora ele abriu 4 réplicas. Eu dei o limite no máximo para ele de 10. Né? Ó, agora ele vai abrir mais. Por enquanto ele não parou, ele conseguiu ainda resolver nas 4. E nós vamos estressando ele. Ó, vamos esperar ele aqui agora até ele resolver abrir mais réplica. Tá? Por enquanto não quebrou ninguém, ó, todo mundo sendo respondido. As 4 réplicas tá dando conta. Tá em 33% do total do volume de targets lá, de 20. Por isso que ele abriu os 4. E quando esse número aumentar, ele vai aumentar de novo. Ó. Acho que falhou um, hein? Não falhou nenhum ainda. Vamos botar mais 3 aqui. Esse bicho tá meio devagar, hein? Vamos pôr 20 aqui de novo. E vamos dar-lhe requisição. Se eu abrir esse outro terminal aqui, ó, e dar aquele comando lá de novo, aí agora eu quero ver. Aí ele vai estressar mesmo, que aí são 2 requisições simultâneas acontecendo em várias aqui, e até agora ele está até conseguindo, ó. Mas ele automaticamente abriu os pods, que ele viu o seguinte, a necessidade,
os 4 estão aguentando. Vamos ver se algum começa a falhar. Normalmente, quando falha, é quando ele começa a... ele começa a abrir mais. Ó, tá em 62% do target, ó. Ó, não falhou nenhuma. Vou mandar de novo. Eu quero que ele abra pod aí. Ó, já começou a falhar uns, ó. Aí, nesse momento que começou a falhar, ele aqui, ó, wait create container, ó. Ele já tá criando containers aqui, ó. Ó, provavelmente ele vai abrir os 10, ó. Porque começou a falhar, ó. Ele viu e falou: "Nossa, tem requisição que não tá sendo respondida". Então ele começa a fazer. Já foi para 8 réplicas, ó. Na prática, no Kubernetes, nesse 200 acontece esse erro 500 aqui. Por quê? Porque primeiro, aí, ó, teve 351 falhas. Esse aqui teve 80 falhas. Ó. Por que ele não acontece? Porque normalmente ninguém vai colocar só num pod só. No mínimo você deixa 3 ali. Então ele já vai aguentar uma demanda. E aí essa demanda está rodando. Vocês podem ver que ele já criou os pods aqui. Eu não vou criar mais não. Chega com 8 meses, não dá trabalho mais. Então olha só, porque tem que estressar ele, né? Então, olha só, olha o tanto de pods que ele criou automaticamente. A pegadinha é o seguinte, pessoal. Lembra que ele está com 10... agora ele criou 10, ó. Ele está com 10 de 10, tá vendo? Se eu vier aqui agora e dar um scale para ele jogar 5, ele vai escalar? Não vai, sabe por quê? Porque quando você cria uma regra, ele toma conta disso. Ele fala, não, eu que escolho quantas réplicas vai ter. Você falou para mim que é 20% de CPU em cada máquina, vai ser 20% de CPU. Aí ele vai decidir. Aí, daqui um tempo, eu não vou mostrar para vocês, que senão, a gente pode até abrir para perguntas aqui, enquanto isso, depois a gente dá um tempo para o cluster abrir aqui, diminuir essas réplicas. Por quê? Nesse momento agora, pessoal, nós paramos. Nós não estamos fazendo nenhuma transação, ninguém está chamando a aplicação, então ela está tranquila. Tanto é que aqui a carga aqui, ó, de CPU aqui, ó, tava alta, tá alta, agora ela vai abaixar. Por quê? Porque não tem ninguém usando. Então a CPU vai cair. Aqui, ó, a memória também é alta. O que acontece? Daqui a pouco esses pods vão começar a cair. Só que isso não acontece de uma hora para outra, não. Porque, gente, criar uma máquina dá trabalho. Pensa, você cria uma máquina, você reserva aquela memória, coloca ela no ar, configura toda a configuração de rede dela, aplica todas as regras de segurança. Aí, de uma vez, assim, a cada minuto ele cria e descria? Não. Demora uns 15 minutos para cair. E faz todo sentido. Porque, por exemplo, você colocou o Bolsa Família lá dos R$600 lá no ar. Aí entrou aquele mundo velho de gente. Aí passa, vamos supor que daí um minuto ele fala, não, ninguém acessou nesse minuto. Ele mata as máquinas tudo. No minuto seguinte, coincidentemente, vem 60 pessoas, 60 mil pessoas. E aí, você não tem os containers criados, aí tem que criar tudo de novo, que ele já deletou. Então, o que ele espera um tempo para poder matar esses containers, né? Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar, é óbvio que tem mais coisa, tá? Eu não entrei na parte de sequence, que é uma parte que você, por exemplo, vamos supor que numa aplicação dessa aqui, você vai passar a senha do banco de dados. Vamos supor que você vai colocar aqui um WordPress, e o WordPress usa lá um Postgre. Aí, você não quer setar que a galera do desenvolvimento saiba o nome da senha do banco. Então, você vai criar o quê? Você vai criar um secret e eles só vão usar o secret, mas não vão saber qual que é a senha. Então, eles podem até usar. É igual você pegar, por exemplo, o chaveiro do carro. Você tem lá o amigo seu tem um carro e tem lá o controle no chaveiro. Ele pode até te dar a chave, você pode abrir e fechar o carro, mas você não sabe que código que o chaveiro falou com o carro. Isso é um secret. Então, também tem essa parte, eu não vou entrar nessa parte, depois, se vocês quiserem, a gente faz mais aulas mostrando isso. Tem a parte de volumes, que você cria volumes, tipo assim, para poder ficar persistente. Vamos supor que dentro desses pods aí, você precisava de salvar coisas. Lembra que toda vez que você mata um pod e cria outro, você perdeu tudo que estava dentro daquele outro. Então, você não pode manter nada dentro dele. Para isso, existem os volumes, que são persistentes. Que aí você cria um volume, faz bind com aquele disco, vamos pôr um Postgre. O Postgre está rodando, aí você tem que criar um volume para salvar os arquivos do Postgre. Porque se aquele container morrer e criar outro, os dados que estavam dentro daquele Postgre vai morrer. Vocês podem ver que já diminuiu aqui, ó. A CPU caindo, tá vendo? A memória caindo e vai caindo cada vez mais. Daqui a pouco ele vai ver que ele não precisa mais disso. Aqui, ó, ainda está em 10 réplicas, mas ele vai matar elas.
E é isso, pessoal. Eu vou abrir para perguntas e aí quem quiser perguntar aí, fica à vontade. Para mim, a primeira aula do Iniciando Kubernetes aí com o Minikube é esse conteúdo. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Os microfones estão mutados? Vocês não conseguem desmutar eles, não? Acho que sim, porque o Oswaldo conseguiu. Um de cada vez, galera. Fala um de cada vez, hein? Oh, massa demais aí, Marcão. Preciso aprender muito essa parada aí. Ó. Essa é a primeira aula, eu preciso pegar a aula zero ainda. Mas essa é a aula zero. Tem muitos conceitos aí que eu não tô assim tão familiarizado. Mas massa. Na Tô verdade, a instalando esse aula trem. zero, então, seria Docker, viu, Oswaldo? Porque Ah, se você não conhece Docker, aí você teria que conhecer. Porque realmente, para mexer com Kubernetes, você tem que saber Docker. Isso aí é fato. Para ter noção do que nós estamos falando, né? Por trás, o que ele faz. Tem que ter um conhecimento de como funciona o Docker. Porque, como eu falei, por trás, Kubernetes é Docker. massa. Só isso, pessoal? Tem alguém mais uma dúvida? Se não tiver, vamos encerrar por aqui mesmo. E é isso aí. Tá aí, os meus contatos estão lá na comunidade PRTE, lá no grupo do Telegram. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, é só entrar em contato. E é isso aí, então. Eu vou dar por encerrado, então. E obrigado aí pela presença de todos e até a próxima aí. Falou. Falou.